E nessa aula nós vamos falar da operação de conversão entre a forma polar e a forma retangular, e também vamos ver como a gente pode utilizar uma calculadora, vamos dizer, simples, para executar essas operações. A gente não precisa de uma calculadora que tenha recursos avançados, tá? A gente só precisa de uma calculadora que tenha a função cosseno, seno, tangente, para a gente fazer essas operações, tá bom? Bom, eu vou repetir aqui as possibilidades, né, da gente representar um fasor. A primeira, a mais comum, é a forma retangular, x mais jy, que é a forma retangular. A segunda é a forma polar, que eu considero a amplitude e o ângulo de fase. R vai ser a amplitude, θ vai ser o ângulo de fase. E a forma exponencial, que eu considero R, que é um R, não uma raiz quadrada, vezes Euler elevado a jθ. Então, eu considero a magnitude e o ângulo de fase para representar aquele fasor na forma exponencial. Agora nós vamos ver como a gente faz a operação de conversão entre a forma polar e a forma retangular, né? Bom, considerações. A forma polar, como a gente vai obter ela? Esse R aqui, a partir da forma retangular, é o seguinte. Executamos uma raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Nós vamos obter a magnitude na forma polar. Vamos dizer que nós estamos na forma real não, na forma retangular, e a gente quer passar esse fasor para a forma polar. O que eu vou ter que fazer para obter a magnitude ou a amplitude? Raiz quadrada, x, né? Raiz quadrada da parte real elevado ao quadrado mais a parte imaginária elevada ao quadrado. E para a gente obter o fasor, não, o ângulo de fase, vai ser o seguinte. Arco tangente, esse tangente elevado a menos 1 aqui, de y dividido por x. Parte imaginária dividido pela parte real. Aí eu vou obter o ângulo de fase. E aí eu completo aqui a forma para a gente obter representar o fasor na forma polar. E para fazer o contrário, para a gente representar esse fasor na forma retangular. Bom, a parte real vai ser dada pela seguinte forma. Eu vou considerar a magnitude ou amplitude do fasor vezes cosseno de θ. Aqui é a nossa parte real. A parte imaginária segue a mesma ideia. Magnitude vezes seno de θ. Pronto, obtive agora a parte imaginária. Então fica assim. Um número complexo ele pode ser representado na forma polar, retangular, melhor dizendo, x mais jy, forma polar, r de magnitude, ângulo de fase θ. Eu deixo esse r em evidência, coloco aqui cosseno de θ, mais j seno de θ. Então aqui eu estou considerando parte real e parte imaginária. A partir da forma polar, a gente consegue obter a forma exponencial também. Eu considero r Euler elevado a jθ. Sinal negativo aqui se o ângulo de fase for negativo, tá, pessoal? Então, eu obtenho aqui as três formas de representar um fasor. E para finalizar, nós vamos fazer um pequeno exercício. Nós temos aqui que simplificar, né, fazer uma simplificação desse fasor aqui. Nós temos 40 ângulo de fase 50 mais 20 ângulo de fase menos 30. Ambos estão dentro de uma raiz quadrada. Vamos resolver de dentro para fora. Como é uma operação de soma entre os fasores, nós temos que passar para a forma retangular, como eu disse para vocês na aula anterior, que a gente fala exatamente sobre isso. As operações envolvendo né, fasores. Então, primeiro eu tenho que passar esses termos para a forma polar. Vamos praticar, eu poderia fazer um pouquinho mais rápido aqui, mas vamos praticar a ideia aqui de conversão. Bom, eu quero obter a parte real e a parte imaginária desse 40 e ângulo de fase 50. Então, usando uma calculadora, eu só preciso das funções cosseno e seno aqui, no caso. 40 é a magnitude vezes cosseno de 50. Vou obter a parte real. No caso, é 25,711. Vou colocar as três casas. 25 vezes 7,711.
Agora, a função seno, né, para a gente obter a parte imaginária, que vai ficar 30,641 mais J, não esqueça de colocar esse J para você não confundir e fazer uma soma errada, 30,641. Agora eu vou ter que estender aqui um pouquinho mais. Vamos para a segunda parte aqui, esse segundo fasor. Mesma ideia, vou colocar uma soma aqui, né? 20 vezes cosseno de menos 30 vai resultar em 17,32. E a parte imaginária, só troco ali cosseno pelo seno. Vai resultar em menos 10. Então, vai ficar aqui menos J10. Eu poderia fazer mais rápido o seguinte. Poderia fazer assim, ó. A parte real desse primeiro fasor aqui. 40 vezes cosseno de 50 mais a parte real desse segundo fasor aqui. 20 vezes cosseno de menos 30. Vai resultar em 40,032. Vai resultar nesse valor aqui, de 43, alguma coisa. Já posso colocar aqui porque vai ser a soma. Raiz quadrada, 43,032. Vou colocar dessa forma e vou falar dessa forma aqui também. Aqui a segunda forma, vamos só fazer o teste novamente, né? 40 vezes seno de 50 mais 20 vezes seno de menos 30. Vai resultar em 20,64. Mesma coisa a gente fazer a operação aqui de subtração, no caso, né? Porque temos o menos J10 aqui. Então vai ficar assim, ó, mais J 20,641. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que executar uma raiz quadrada, porém, eu preciso passar esse novo fasor aqui, esse fasor resultante, para a forma polar. Vai ficar muito mais fácil para a gente. Vou repetir a raiz quadrada e agora eu quero obter a magnitude ou amplitude desse fasor. Vamos lá, raiz quadrada, 43,032 elevado ao quadrado, mais 20,641 elevado ao quadrado também. Vai resultar em 47,726. Vamos agora obter o ângulo de fase. O ângulo de fase é arco cosseno. E aí no numerador, eu vou colocar o quê? 20,641, porque ele representa a parte imaginária, dividido por 43,032, que é a parte real. Então, vamos chegar ao valor de 25,625. E como eu falei na aula anterior, como a gente resolve uma raiz quadrada, né? E como a gente resolve um número complexo que tem ali uma raiz quadrada. Nós vamos aplicar uma raiz quadrada sobre esse 47. Raiz quadrada de 47,726. 6,9. Vou colocar assim. E o ângulo de fase eu faço uma divisão. 25,625 dividido por 2. 12,81. Pronto. Aqui está a nossa simplificação. Eu poderia passar para a forma retangular ou não, tá, pessoal? Depende. Vai depender do enunciado, da questão que você esteja resolvendo. Vai dizer que todas aquelas operações, todos aqueles números complexos, você tem que representar ele, né? O resultado você tem que representar na forma polar ou representar na forma retangular. Vai depender do exercício, tá bom, pessoal? E quando que esse conceito, né? E quando que esses números complexos, esse trabalho com os fasores, eles vai ser importantes? Por exemplo, quando estamos analisando circuitos de corrente alternada, o ideal é passar o circuito, né? É necessário, na verdade, passar o circuito para o domínio da frequência. Por quê? No domínio da frequência, nós vamos ter uma simplificação da análise. A gente vai trabalhar com termos que são constantes, e trabalhar com termos constantes é muito melhor do que trabalhar com termos ali que eles variam em função do tempo, né? No domínio da frequência, nós temos o que como constante? A frequência. A frequência vai ser constante. Nós temos ali uma onda senoidal, ela varia, atinge um pico
positivo, um pico negativo, tudo mais, e assume diversos valores aqui. O que não vai mudar vai ser o quê? A frequência, o período. Então fica muito mais fácil da gente trabalhar. E no domínio da frequência, nós temos que passar esse circuito e trabalhar com números complexos. É uma forma, né, de representar esse circuito. Então nós utilizamos fasores. Os fasores, eles representam a magnitude e o ângulo de fase de um sinal. Pode ser um sinal de tensão, um sinal de corrente, tá, pessoal? E também trabalha com os componentes, capacitores e indutores. A gente tem que passar esses componentes e trabalhar eles do ponto de vista da frequência, né? Porque são, por exemplo, o capacitor ele é sensível à variação de tensão, o indutor ele é sensível à variação de corrente. Então, em uma onda senoidal ele vai ter variações, e aí é um pouco complicado. Porém, no domínio da frequência, a gente passa a observar o capacitor e o indutor de outra perspectiva e considerar que ele tem uma certa resistência também. Naturalmente, todo material ele tem uma certa resistência, porém, no domínio da frequência, a gente adota alguns termos específicos, que são as reatâncias, né? Que são resistências que elas variam ou dependem do valor da frequência. E como a frequência é constante no domínio da frequência, a reatância de um capacitor ou indutor é um valor fixo, né? Vai ser em função da frequência, mas a frequência vai ser uma apenas para toda a análise do circuito. E aí fica muito mais fácil da gente analisar o circuito, né? Porque a gente trabalha com valores constantes. Então fica muito mais fácil da gente aplicar as técnicas de análise que a gente já conhece. Então se você quiser aprender a aplicar os métodos de análise, por exemplo, análise nodal, análise de malhas, teoremas de circuitos, como o teorema da transformação de fontes, teorema de Thevenin, em circuitos de corrente alternada, saiba que eu acabei de desenvolver um curso chamado Academia de Circuitos Elétricos. Lá são, até o momento que eu gravo esse vídeo, nós temos 8 módulos, que eu começo falando do básico, né, sobre circuitos elétricos, grandezas, tudo mais, os principais componentes, como lidar com os componentes, né, o comportamento deles em função do circuito que nós estamos analisando, do tipo de circuito, e também trabalhamos com circuitos de corrente alternada. A gente começa falando de fasores, né, senoides e fasores, passamos a interpretar os componentes do ponto de vista da frequência, e aí nós vamos aplicando os métodos de análise, análise nodal, análise de malhas, os teoremas de circuitos, até a gente chegar à análise de circuitos trifásicos. Então eu convido você a participar da Academia de Circuitos Elétricos. A partir do momento que você adquire esse material, você vai ter um ano para aproveitar ele, né, que vão ser diversos módulos. A gente está no processo de trazer mais módulos, né, implantar mais módulos de outros conteúdos, né, por exemplo, estamos atualmente gravando conteúdos sobre circuitos de primeira e de segunda ordem, que logo vão estar disponíveis na plataforma, e durante o período vigente, né, de um ano, você vai ver várias mudanças e você vai poder aprender e internalizar vários conceitos relacionados à análise de circuitos elétricos. E se você quiser saber mais sobre o que eu estou falando, vou deixar um link aí na descrição desse vídeo e também o primeiro comentário, né, eu vou deixar um link, né, eu vou fixar um link lá para você conhecer e saber mais do que eu estou falando. Te vejo lá. E antes de encerrar, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito e também ative o sininho para receber notificação de novas aulas. E outra coisa muito importante, que diariamente eu estou publicando questões, né, para a gente praticar um pouco circuitos elétricos e vários conceitos. Até a próxima aula, pessoal!